chegando. Muito bem, aqui do meu lado e ao meu lado, Josenildo Cabral, no bate-papo da semana. Estava aqui organizando as coisas, puxando aqui, puxando para acolá, deixando aqui mais bem à vontade. Josenildo, primeiro dizer da alegria de você estar assumindo um cargo legislativo em Lavras da Mangabeira, como vereador, provisoriamente, tudo bem, mas é assim que se começa, né? Vai provando aqui, vai provando ali, e aí o gosto vai aumentando, né? Porque a sua vida sempre foi ajudar os mais próximos e principalmente os mais carentes. E isso é que é importante. Boa noite, prazer estar lhe recebendo aqui. Boa noite, Paulo Sérgio, boa noite a todos que estão nesse momento ligados na Lavras CE TV. Alegria imensa estar aqui participando do seu programa, acredito que pela terceira vez, né? Participando, programa de grande audiência, parabenizar você, ao Vaulos, toda a equipe da Lavras CE TV, dar uma boa noite também aqui a toda a minha família, todos que estão nesse momento ligados, amigos, e dizer que é uma satisfação imensa, né? Estar aqui participando do programa. Estamos aqui para conversar, né? Um pouco sobre política, conversar também sobre ações sociais, qualquer tema que você esteja disposto aqui a tocar no assunto, nós debatemos, estamos à disposição. Alegria imensa, obrigado pelas suas considerações iniciais. Estava até nervoso, mas aí com esses seus elogios eu agora me fiquei mais à vontade. Tenha calma, não diga isso não. Olha, eu não tive tempo para prestigiar a sua chegada ao Legislativo, porque eu estava em Fortaleza e não deu tempo de chegar a tempo, né? Para poder participar da cerimônia, que foi uma cerimônia extra, né? Uma sessão extraordinária. Eu ouvindo a sua fala, quando da ocasião, quem acompanhou, um abraço para meu amigo Edgley, tá ligado com a gente. Edgley Pessoa lá no barro, deitado na cama dele, king size, televisão, sabe lá quantas polegadas, 100 e tantas polegadas, a televisão parece o tamanho do quarto. Um abraço, Edgley. E eu dizia para Edgley agora há pouco, Edgley, aguenta aí que tu vai acompanhar aqui a entrevista desse jovem empreendedor e hoje assumindo o cargo de vereador em Lavras da Mangabeira. E eu acompanhando, lhe conheço há um bom tempo, mas juro que não conhecia essa sua parte de trabalhar, porque quando eu cheguei aqui, existiam sim os carroceiros que botavam água e tudo mais, que a água não era encanada, aquele negócio todo, né? E saía vendendo, seu Zezé, quem não lembra, né? Isso. Lá no carro dele, aqui na Rua do Alto e lá no sítio dele, você também, dentre muitos outros. Não, mas de água também. Sim, senhor, de água. O Valdo está me cutucando aqui no ouvido, viu, Edgley? Dizendo, não, ele era carroceiro de areia. Não, era de água. E de areia também, porque eles aproveitavam aqui o Rio Salgado, quando estava na seca, né, para poder retirar areia e vender areia. Fazia a peneiração, como ele mesmo falou na fala dele, e vendia. E eram vários carroceiros, muitos carroceiros. Para quem acompanhou a fala, mas eu queria saber um pouquinho mais dessa sua história. Você era garoto e seu pai já fazia esse trabalho. Você tinha, na época, quantos anos? E você morava lá no Sítio Boqueirão nessa época? Isso, meus pais são paraibanos, né? Ele veio para Lavras, só tinha meus dois irmãos mais velhos. E quando a gente chegou, nós nascemos em Lavras, nascemos no Sítio Boqueirão. Nós quem? Eu, meu irmão Josenildo, chama Flamenguinho, Sassá. E a gente teve uma infância muito pobre, né? Trabalhava ali, era morador. E a gente resolveu, meu pai bateu todo o tijolo da nossa casa e a gente construiu uma casa aqui na Rua Ferroviária.
Então, como as coisas eram tão difíceis, não existia programas sociais, meus pais não eram aposentados na época, e o serviço que meu pai encontrou em Lavras foi comprar uma carroça, um burro, né, um animal, e nos ensinou a trabalhar muito cedo. Ali naquela época tinha o açude da Extrema, creio que o Edgley já deve ser dessa época. Já. O ex-prefeito na época era o Chico Aristides, construiu o açude da Extrema, mas não ligou assim, não encanou água de imediato. Então a gente, seu Zezé, seu Liblina, o Bira, né, o saudoso Bira, creio que também que o Gleidson, né, que tinha uma turma ali que ganhava o sustento ali de uma certa forma, colocando água do açude da Extrema. Então, o papai nos ensinou muito cedo a trabalhar, foi um legado que ele deixou em nossas vidas, trabalhar para nunca pegar nas coisas dos outros, nunca fazer coisas erradas. E a gente ainda ia pequenininho, 12 anos, 13 anos ali, já adolescente, né? E como a gente não podia com os baldes, a gente descia para encher os baldes. O papai levava os baldes lá para a carroça que ficava em cima, na parede do açude da Extrema. Então, foi nosso primeiro trabalho aqui, foi carregar água do açude da Extrema. Depois veio a encanação e aí a gente acabou o nosso ganha-pão, né? Mas por uma causa justa. E a gente começou a colocar barro e areia na carroça. Meu pai é um senhor... Muita gente construindo. Isso. Né? Meu pai é um senhor analfabeto. Ele nunca foi a uma escola. Meu papai nunca foi a uma festa. E foi, não? Nunca foi. E nunca foi, para não dizer que nunca foi um comício político. Papai agora foi nessa caminhada de Ronaldo da Madeireira, na abertura do comitê. Foi a primeira participação em um evento público assim que papai participou. Ele sempre foi uma pessoa da roça, 6 horas ou 6h30 já está dormindo, acorda cedo, 4 horas da manhã. Então nós começamos a colocar. Eu lá não deu tempo na Câmara falar também um pouco da vida da gente, mas meu pai, ele adoeceu uma época de tuberculose. E naquela época a tuberculose era uma doença terrível. E papai quase que morre. Hoje tem todos os tipos de tratamento. Hoje papai é 100% curado, papai não sente nem uma gripe. É muito difícil ele gripar. E ele foi para São Paulo se tratar. Ele saiu daqui com 47 quilos, ele estava muito doente. E eu fiquei com meu irmão mais velho que eu, sustentando a casa. Colocando ali tem a caíra de tijolo de seu Severino Leite. E você, por exemplo, comprava o tijolo e nós ganhávamos o frete. E a gente ficou sustentando a casa nesse período difícil da nossa vida. E depois continuamos vendendo barro e areia, mesmo meu pai sendo um senhor que nunca frequentou a escola, mas eu considero ele como um empreendedor. Por quê? Ele vendia a carroça de barro e areia maior do que a dos outros e ainda vendia peneirada. Porque você comprava, só colocava o cimento dentro e ali já ganhava tempo. Já ganhava ali tempo também do pedreiro. Então, essa foi uma vida difícil. Eu vendi também, não deu tempo lá, às vezes a gente fica nervoso. A gente tem o costume de falar na igreja, mas quando chega na Câmara ali, a gente fica um pouco nervoso. Mas eu vendi também coentro, né? Cheiro verde. Eu vendi peixe na porta desse mercado velho. Eu vendi dindim. Meu cunhado, na época, tinha o São Paulo, né? E ali a gente saía naquele jipe de seu Joãozinho do Gás. É o novo. O jipe com um reboque. E eu estava com minha caixinha de dindim. Então eu aprendi a trabalhar, né? No dia que eu fui convocado para trabalhar no município, eu estava peneirando terra. Que coisa. Quando o telefone tocou, a assistência social era onde a sala de Dr. Fábio Peixoto hoje. E quando o telefone tocou, já através da política, porque eu já gostava de política, eu estava na convenção ali, Paulo Sérgio, no centro comunitário, nem votava ainda, de Chico e Dena. Porque eu gostava, tinha aquela... Hoje fala-se muito em polarização, mas eu lembro que Lavras era ou votava em Chico ou votava em Carlos. Ou votava em Chico ou votava em Tavinho. E a política é uma coisa maravilhosa. Então, foi essa infância muito difícil. E até que a gente entrou no serviço público, as coisas começaram a melhorar. Onde entra o estudo aí? Não teve, não? Na hora que estava trabalhando, estudava também? Ponto. Minha escola, eu estudei todos os meus estudos ali no Figueiras Lima. E se a gente estudasse à tarde, trabalhava de manhã. E se trabalhasse de manhã, e estudasse de manhã no Figueiras Lima, ia para a carroça à tarde. A gente sempre conciliava, não existia ensino integral naquela época, né? Mas a gente teve a oportunidade de estudar. Minha mãe sempre foi a mais incentivadora para a gente estudar, porque papai, como era voltado, e ele não aprendeu isso, essa área do estudo,
Então ele sempre incentivava mais nós se dedicarmos à carroça, à agricultura. Já a mamãe tinha um pensamento diferente, mas nós não deixamos de estudar mesmo assim. Você é evangélico? Isso. E a família toda é evangélica? Quase todas, né? A minha família é quase toda evangélica. Tem uma parte que são católicos, mas a grande Falando da maioria... família, pai, mãe... Minha mãe sim, meu pai não, meu pai é católico. É interessante isso, né? Porque dentro da própria família você tem aí aquela... Deus é o mesmo, né? Deus é o mesmo. Essa questão de muita gente ser radical com relação à religião, isso já é do passado e a gente espera que isso realmente acabe, né? Porque ainda tem alguns meio que estão ainda retrógrados nessa questão. Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma que está assistindo. Tem gente aqui, ó, que já mandaram Alcione e Ivandro, conhece? Conheço, são meus eleitores. Pois é, estão ligados com a gente aqui, acompanhando o Bora Conversar. Daqui a pouquinho o Valdos, o pessoal vai mandando aí pelo YouTube as mensagens que o Valdos vai passando aqui para mim de uma vez só, né? O pessoal está entrando no meu YouTube, eu não tenho muito tempo para estar... No meu YouTube não, no meu WhatsApp eu não tenho muito tempo para dar uma olhada não, né? Mas deixa eu mandar um abraço para o Amarílio e a família toda, né? Dona Ana, lá no Sítio Banco, um abraço. Aí quando eu lembro do Amarílio eu não posso deixar de lembrar dos amigos aí do Sítio Banco, né? Que estão sempre ligados com a gente. Muito obrigado a todos pelo carinho, um abraço para a Dona Imaculada, seu João Neto, lá no Sítio Tapera, toda a turma boa, Irlande, toda a turma que está ligada com a gente, acompanhando o Bora Conversar, daqui a pouquinho a gente registra. Josenildo, aí de servidor público começa a nascer a questão de estar olhando ali, faz campanha aqui, campanha acolá, campanha aqui, campanha acolá. Você é da mesma igreja do pastor Denis? Isso, o pastor Denis é hoje o nosso líder. Abraço para o pastor. Ele está há 8 anos aqui em Lavras da Mangabeira e ele é nosso líder no momento. Né? Teve um incentivozinho do pastor? Né? Sim, lá eu sempre acompanhei a política, sempre votei, tinha o partido, eu fundei o PTC em Lavras, número 36. A quem não sabe, eu fui o fundador do PTC no município, até o ex-vereador Flávio Torquato se elegeu a primeira vez pelo PTC. Eu já não estava mais na direção do PTC, mas eu trouxe o PTC. Sempre acompanhei uma legenda partidária, sempre estava ali acompanhando, mas eu não tinha a coragem de se candidatar. Ou medo? O medo, né? Porque a gente acompanha, a gente vê acontecer, às vezes, algumas coisas com os outros, alguma decepção, porque a política ela é bem dinâmica, né? Mas eu sempre gostei dessa área da política. Eu acredito que a política é uma forma de... Não tem como a gente viver sem a política. A política é boa, no sentido de que tudo da gente depende. As pessoas deveriam gostar mais da política. Verdade. Porque hoje o que acontece lá em Brasília, se tiver votação nesse momento, afeta a gente aqui em Lavras da Mangabeira. Então, essa questão, não vou votar, estou desacreditado. Não, você deve votar, só que você tem que analisar primeiro os bons candidatos, as boas propostas. Você tem que não deixar de votar, mas votar certo, em pessoas certas, analisar o procedimento dos candidatos. Né? A Bíblia, ela é clara, eu não posso esquecer aqui da Bíblia, que pelo fruto se conhece a árvore. Então, tem que ter uma análise das pessoas para que você venha escolher bem os seus candidatos. Eu não tinha essa coragem, eu sempre apoiei candidatos a vereador, a prefeito, na primeira campanha. Eu nem nego isso, eu não tenho essa questão de negar. Na primeira campanha do prefeito Ronaldo da Madeireira, eu não votei no Ronaldo, eu nunca neguei isso, o Ronaldo mesmo sabe isso porque eu disse a ele mesmo. Eu tinha um compromisso na época com o candidato do MDB, eu votei em Dr. Wiltzer, né? Expliquei porque eu tinha... compromisso, uma coisa que o meu pai, que me ensinou a ser honesto, foi também a cumprir com a sua palavra. E eu tinha esse compromisso. E você vai falar de Dona Isabelle, se você abrir aqui um parênteses para eu falar também, não sei se o tempo permite. Mas quando eu cheguei na ação social, ali eu já estava na assistência, quando Dona Isabelle chegou, eles sabiam que eu não tinha votado, né? Eu tinha votado no ex-prefeito Iltzer.
mas eu fui sincero, né, porque eu tinha um compromisso, e eu achei que Dona Isabela ela fosse me tratar totalmente diferente por não ter votado. Mas foi o contrário. Me recebeu super bem, a primeira-dama que eu tenho, eu e minha família, tenho um carisma muito grande por ela, nos recebeu bem, dizia um papel fundamental ali na assistência social. Isso fez com que eu fosse analisando, né, analisando e vendo que realmente eram as pessoas que estavam realmente colocadas no lugar certo para administrar Lavras. Apoiei, Paulo Sérgio, vários políticos e tinha uma sigla partidária que acompanhava, mas o que decidiu, o que foi que fez com que eu me candidatasse? Foi o prefeito Ronaldo. Ele acreditou no meu potencial político. E 6 dias após a eleição, para deputado, estadual, federal, presidente, foi notório o meu apoio a um casal de deputados, e a gente mostrou, mesmo sem recursos financeiros, nós demos uma boa votação. O Ronaldo, ele acreditou no meu potencial. Ele foi lá em casa, e eu vi ali o carro entrando, nem sabia que era ele, mas saí para saudar, para recepcionar, e onde o Ronaldo me chamou para ser candidato. Até então, não disse um sim, não. Eu fiquei naquele jogo, não, vamos ver, né? Vamos deixar para depois. O pastor Denis também foi um incentivador. Foi aonde eu decidi me candidatar. Então, eu devo a essas 2 pessoas esse incentivo político, mesmo diante das dificuldades. Você hoje é casado? Sim. Hoje você não mora mais com os seus pais? Não. Você mora onde? Você mora hoje na rua? Eu moro, há 5 anos eu moro no Sítio Volta. Sítio Volta há 5 anos. Sou casado com a Maria Cavalcante, até tia desse rapaz, a quem você passou a matéria aqui, que nos orgulhou, né? Um exemplo, nós conhecemos a história dessa família. E sou casado com a Maria e tenho 2 filhos, o Guilherme, de 17 anos, e o Davi Lucas, de 8 anos. Eu estou conversando com Josenildo Cabral, suplente de vereador, assumindo o cargo de vereador interinamente por 120 dias na Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira. As pessoas que não conhecem, eu acredito que são poucas que não conhecem Josenildo, né? São quantos anos no Cadastro Único? São 20 anos, eu passei 15 anos no Cadastro Único, foi ali uns 4 no RG, até trabalhei com a esposa do Vallos, a Sara, o Tiago também, aqui eu quero mandar um abraço. Mandar um abraço para a Josi Garcia também, que está ouvindo também, está assistindo o programa nesse momento, ela que fica na recepção ali. Diz, vou assistir, manda um alô. Um alô para todos aí, todos os secretários também, amigos, servidores públicos. 20 anos de servidor público. Pois é, a grande maioria, quase todo mundo conhece Josenildo, principalmente os mais necessitados, aqueles menos favorecidos, que procuravam sempre o Cadastro Único, e ele sempre atendeu com muita tranquilidade, com muito carinho a todos que o procuravam. É interessante se colocar aqui que no momento que você decidiu, houve um bate-papo com a família, mulher, filhos, ou teve um bate-papo mais específico com o pai e com a mãe? Olha, com todos, né? Porque ainda hoje eu tomo café da manhã e à tarde eu tomo café na casa dos meus pais, né? Eu chego lá, até eles passaram agora uma aflição grande, minha mãe fez 2 pontos de safena. Ixi, colega, não é o nome dela? Carmita. Dona Carmita, minha colega aí. Também tenho 2, viu? Não vai ganhar de mim, não. Papai teve um AVC hemorrágico, né? Ele trabalha na agricultura, acabou caindo ali num coice, né? De um bezerro. Mas, graças a Deus, foi bem sucedido, não ficou nenhuma sequela, né? Graças a Deus. Eu sempre tomo café ali, sempre conversava, e com minha esposa também, a família mais próxima também ali, mais que está no dia a dia. A maioria, sabendo que uma política não é fácil, uma campanha para vereador, principalmente. Cadê o dinheiro? Onde é que você vai? Você vai, é assim. E a maioria não queria, mas quando eu decidi, realmente, eu resolvi adiar. Fui adiando, o prefeito dizia, olha, as portas estão abertas, você tem potencial. Porque eu sempre, como eu apoiei uma agremiação, mas nunca tive essa valorização. Tipo assim, olha, você tem capacidade. E o Ronaldo, ele tem umas obras, que eu costumo dizer, uma obra de justo, né? Porque ele sempre dizia, não se preocupe, porque terá todo o meu apoio. Da forma que eu apoiar um, apoio o outro, e não deixarei nenhum pelo meio do caminho. Então são conversas, a política é diálogo, conversa. Verdade. E isso me incentivou. A família estava assim, um pouco resistente, mas quando eu decidi, todos resolveram me apoiar.
Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 43 anos. Você acompanhou de Chico Aristide para cá, os Isso. prefeitos e tudo mais. Ronaldo é diferente? Sim, ele com certeza. Porque assim, ó, se tem algo que eu conheço um pouco, é o ser humano, Paulo. Porque são 20 anos trabalhando com o pessoal, 15 deles no Bolsa Família, ali nos programas sociais. Fora a ONG. A ONG, 10 anos de existência da ONG. Agora 6 meses estavam, né? Que agora eu estou afastado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Turismo, que funciona aqui bem próximo, terceiro andar no mercado público. E a gente tem uma diferença, sim, muito diferente. Eu acho que se ele não, muitos dizem, ele nasceu para aquilo, ou eu digo, ou ele aprendeu, eu só sei que ele é diferenciado. O Ronaldo não vim aqui até porque o prefeito não precisa 82% de aprovação, mas ele é diferenciado. Ele é uma pessoa que, vou citar aqui um exemplo, eu sou evangélico, eu não nego a minha fé para ninguém, não nego a minha fé por dinheiro nenhum. Eu tenho 25 anos que eu sou membro da Assembleia de Deus, respeito todas as religiões, me dou bem, nunca tive problema com diferenças religiosas, mas o Ronaldo, dia 19 de março, o que é dia 19 de março? É dia de São José, padroeiro do estado do Ceará. Padroeiro da terra dele. Da terra dele, a Manituba. Pela manhã... A Manituba não, Ouro Branco. Ouro Branco, até um abraço, parabéns, Mirialdo, né? Deixou o seu legado, né? O vereador Mirialdo, a quem eu tenho uma grande amizade. Ele está lá no Ouro Branco, participando da missa, porque é um católico praticante, mas quando chega à noite, ele está na Assembleia de Deus, participando do aniversário do pastor Denis. Coisa essa que nós, assembleianos, nós nunca recebemos a visita de um prefeito na nossa igreja. Nunca recebemos. Então, isso cativa o eleitorado. É tanto que se inverteu esse eleitorado. Hoje, o Ronaldo tem uma grande maioria no meio do evangélico. Por quê? Porque mesmo ele sendo um católico, mas o prefeito é prefeito de todos. Ele é prefeito de todos. Agora, na festa do município, o município agora completa mais uma data em agosto. Começou lá em Doutor Tavinho, né, fazer jus aqui o Tavinho, Dona Fátima, que a gente tem um respeito maior do mundo, nos deu ali o privilégio, sabe que a gente é evangélico, a gente não participa da festa dançante, né? Respeita, mas não participa. Mas o Tavinho nos deu, aos 4 anos do mandato do Tavinho, a população evangélica foi reconhecida. Ele foi dado ali uns 4 anos, uma atração para a gente, e o Ronaldo segue da mesma forma. Senta com os pastores, conversa, olha, vamos fazer o dia de vocês, faz a festa católica. Então, esse diferencial, ele está no aniversário do pobre, está no aniversário do rico, ele está, isso aí, nós, Lavra da Mangabeira aqui, a gente não é a capital Fortaleza, não é São Paulo, Rio, que você vota num candidato, você nunca viu ele. Não, o povo daqui é diferente, não quer somente obras, quer também o calor humano, quer também quer conversar com o prefeito, falar com o prefeito tomar café na sua casa. É uma cultura nossa. Muitas das vezes é só um bate-papo mesmo. Isso, quer, né? Meu pai, se você passar por ele e dizer assim, toda vez que você passar a ser cumprimentá-lo, você conquista ele. Porque ele é um idoso, é um homem da roça, e ele diz, fulano é gente boa, porque fulano me dá atenção. E às vezes a pessoa quer essa atenção. Eu sei que alguém pode até me criticar pelo meu ponto de vista, respeito, mas é isso que faz o diferencial do prefeito Ronaldo, é a humildade. E o seu diferencial, chegando na Câmara Municipal, você já sabia que ia assumir, né? E normalmente quando o suplente vai ter oportunidade por 120 dias, ele já vai maquinando aqui na cabeça o que é que ele tem de projeto, né? Porque você trabalhou ou ainda é membro de uma ONG, e fundador de uma ONG, membro também, e você sabe aquilo que realmente pode tocar nas pessoas mais necessitadas, que o governo de Ronaldo tem buscado também. Então, o que é que pensa o vereador hoje, Josenildo Cabral, já para os seus primeiros dias? Estamos no recesso, é bom que se fale, estamos no recesso parlamentar, voltando às atividades somente no dia 1º de agosto, mas assim que voltar, o que é que já está pronto na agulha aí de projeto para poder apresentar? Isso, a gente pretende ir lá, a gente não, de maneira alguma, a gente pretende ir para a Câmara apenas por status. Não, a gente
foi votado por 475 pessoas, uma campanha bem intensa, mas todas as pessoas falam da boa votação pela primeira vez que nós nos candidatamos. A gente tem sim já alguns projetos em pauta, principalmente na bandeira do social, assim como a Águida, que defende ali a bandeira da saúde. Eu fui criado dentro da assistência social, a gente tem alguns projetos já voltados para apresentar lá na Câmara Municipal. Vamos extrair o máximo. Não dê spoiler não, que senão a turma copia. E a gente, Paulo Sérgio, está ali também para ajudar o prefeito. Eu entendo, o meu ponto de vista é que eu sou da base do governo, mas o fato de ser da base do governo não significa dizer que não levarei minhas sugestões, claro, que não terei meu ponto de vista, que não levarei para o prefeito, isso aqui precisa melhorar, né? Porque eu entendo que ser do lado do prefeito não significa também de levar sugestões para aprimorar algumas coisas que sempre precisa. É verdade. Lavras tem mudado? Tem. Num discurso aqui na minha campanha, eu disse que eu cheguei na casa de uma mulher, e alguns até me ligaram, brincaram. Eu cheguei na casa de uma senhora e ela disse, olha, 5 famílias vieram embora de Santa Catarina, de Indaial. Todo mundo sabe que há muita gente de Lavras da Mangabeira em Indaial, Santa Catarina, porque é uma cidade que tem muito emprego. E ela me disse que junto com ela veio 5 famílias. Eu disse, mas por quê? Lá em Indaial tá ruim de emprego, lá no sul, né? Ela disse, não, é porque Lavras melhorou. E alguns até adversários me criticaram porque eu falei isso, mas melhorou sim. Se você for no CAGED, Cadastro de Empregado e Desempregado, o ano passado, está lá no CAGED, se você quiser discordar do CAGED lá, está lá os dados, Lavras gerou 319 empregos com carteira assinada. Não estou falando aqui fake news, está lá no CAGED. Lavras melhorou, a imagem de Lavras melhorou, a questão do Ronaldo. Eu viajei para Brasília agora. Eu tive o privilégio de ir em fevereiro com o Ronaldo, com a Isabel, com a chefe de gabinete, com o secretário Tiago Augusto. E eu passei 5 dias em Brasília com o prefeito Ronaldo. Bem próximo, encontrei vários prefeitos da região, prefeitos aqui de Umari, Palmirim, vários prefeitos que estavam ali naquele evento. Na busca de recursos. Eu vi o quanto o Ronaldo tem uma amizade, o quanto os prefeitos da região estão unidos, né? A amizade, trocando ideias, aquela questão toda. Então, é dessa forma. A gente está lá para somar, temos uns projetos em pauta e vamos ver o que a gente em 3 meses está ali para somar e melhorar cada vez mais. Tá bom, mas pode ficar melhor, né? Certeza. Agemiro Pinheiro, ligado com a gente. Boa noite, Paulo e Valdos, assistindo aqui em Juazeiro do Norte, Ceará. Agemiro Pinheiro Lemos. Agemiro, obrigado aí pelo carinho da audiência. Mundoca Neto. Eita, Mundoquinha. Mundoquinha rasgou. Agora, a quantidade de gente, na hora que eu divulguei que você vinha, que me mandaram o feedback dizendo que rasgaram elogios para você. Eu vou dizer aqui, aí eu vou passar o dia todinho. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Bora conversar, o melhor programa do horário. Obrigado, Mundoquinha. Natureza em destaque, meu amigo Crispim. Boa noite, amigo Paulo Sérgio. Boa noite a todos do nosso programa. Bora conversar. Um abraço fraterno a todos. Joana Barros também ligado com a gente, acompanhando. Bora conversar. Amarílio Bezerra de Moraes. Amarílio, rapaz, um abraço para você. Boa noite, Paulo. Nós estamos ligadinhos no programa. Abraço, Amarílio e família. Ida Ferreira da Silva, ligado também com a gente. Boa noite. Josefa Zélia Machado. Paulo, estou aqui em Carapicuíba, São Paulo. O pessoal de São Paulo sempre nos dá uma grande audiência. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Meu presidente Francisberto Ferreira Cavalcante, lá na Carnaúba. Ela dizendo aqui, a Josefa Zélia Machado. Grande prefeito Ronaldo, que Deus continue abençoando seus trabalhos, sonhos e projetos. Edileudo Pinto de Macedo, secretário de administração. Parabéns, Paulo. Um programa de respeito e responsabilidade com a divulgação dos fatos. Parabéns, Josenildo. Você é merecedor, aproveitando para também parabenizar a doutora Águida. Deixa eu ver aqui mais. Meu professor, Paulo, da oitava série no Figueiras Lima, Edileudo. Gosto dele bastante. Paulo Sérgio, um profundo portador de tudo que é necessário. Mundoquinha mandou aqui, ó. Paulo Sérgio de Carvalho, um profundo portador de tudo que é necessário para um bom comunicador. Obrigado, Mundoquinha. Parabéns a esses jovens lavrenses se tornarem médicos. Ele está falando do Samuel, né?
Quem está mandando um abraço aí é o Agemiro, falando do Samuel. O Guilherme Abner, boa noite aqui. Quem fala é a família do vereador Josenildo. Maria, sua esposa, Guilherme, seu filho mais velho, e Davi, seu filho mais novo. Um abraço para a família aí. Um abraço aí ao canal. Obrigado. Davi, um abraço para você também. Davi Lucas, é? É, meu caçula. Guilherme Abner, Lavras da Mangabeira realmente precisa de um vereador com o perfil de Josenildo. Guilherme não é seu filho? Isso, é. Guilherme Abner. São Paulino. Pai, viu? Já tá o homem direito. Homem batalhador que fez uma campanha honesta, difícil, muito árdua, mas graças a Deus chegou onde sempre deveria estar. Kel Amaro, um abraço para você. Estamos assistindo grande entrevista. Pastor Josenildo, um abraço. Um abraço para o meu pai Raimundo Amaro. Todos aqui em Lavras da Mangabeira. Cadê, meu Deus? Mundoquinha está dizendo aqui, Zé Paraibano é um grande homem e seus filhos não são diferentes. Eu sou testemunha das palavras do vereador Josenildo. Está falando só a verdade, que Deus continue abençoando esse rapaz. Obrigado. A Gemiro também falando do parabéns para seu pai também, para toda a turma, ligado com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. Josenildo sempre foi um aluno de destaque, apesar de pouco tempo que tive a oportunidade de participar da sua vida estudantil. Quem está dizendo isso aqui é Edileudo Macedo. Adriana Martins, acho que é do Rap Day lá? Não, Adriana não. É ex-aluna, né? Ex-aluna. É. Que Deus abençoe, irmão Josenildo. Carol Silva, vereador Josenildo, família, são uma bênção de Deus. Maria de Lourdes Cavalcante Cabral, parabéns, Josenildo, você é merecedor. Baiano Silva, boa noite, Paulo. Estou assistindo, bora conversar aqui na Bahia. Só alegria, um abraço para você. Baiano, muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Maria de Lourdes Cavalcante Cabral, Josenildo sempre teve um coração enorme, muito acolhedor, sempre se preocupou com o próximo, Deus abençoe. O Agemiro está dizendo, prefeito Ronaldo, boa noite, parabéns. Rapaz, o que chegar agora, Valdo, passa para o Josenildo aí. Eu queria lhe desejar sorte durante esses 4 meses, 3 meses basicamente, que você... um recesso, né? Tem um recesso, mas lhe agradecer por ter aceitado o convite de vir até aqui, bater esse papo, para que o Lavras da Mangabeira, aqueles que não lhe conheciam, passem a lhe conhecer. Você vai ser muito visto nas redes sociais, principalmente da Câmara Municipal, que transmite as sessões ao vivo, e eu queria lhe agradecer pela presença, lhe parabenizar e desejar muito boa sorte. Você merece demais, e quem votou em você pode ter certeza absoluta, tá de peito lavado e dizendo assim, eu sabia que ele chegava lá, né? Quem sabe na próxima efetiva, né? Obrigado, Josenildo. Eu quero só agradecer, né? Vai lá. Sempre foi bem recebido aqui por você, pelo Vaulos, por a Lavra CE TV. Tivesse mais tempo era bom demais, eu acho bom é quando tem muito tempo. Brincadeira, né? Mas eu espero voltar outra vez, Paulo, depois desses 4 meses. Não sei se a gente vai, o dia de amanhã não nos pertence, mas se a gente for reconduzir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Turismo, eu queria pedir um espaço a você para a gente vir falar das ações, para que a população conheça a Secretaria, o que tem hoje, várias coisas boas que a Secretaria nova está ofertando à população. Mas isso aí é assunto para outro programa. Muito obrigado. Obrigado à família, obrigado aos 475 eleitores, alguns que não votaram porque tinham compromisso, eu entendo também, e que Deus abençoe. Deus abençoe a gestão Ronaldo, a Isabelle, nesse novo projeto aí que você vai ficar aqui para ouvir essa novidade, e enfim, a toda a Lavras da Mangabeira. Um abraço.